Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Brasileirão. 2 jogos deram sequência nesta quarta-feira ao Campeonato Brasileiro. 2 jogos atrasados, um da quinta rodada, o outro da 16ª rodada. Pela quinta rodada, na Arena, Grêmio e Criciúma. E mesmo jogando em casa, o Grêmio perdeu para o Criciúma por 2-1, adversário direto contra o rebaixamento. E pela 16ª rodada, em Bragança Paulista, Bragantino e Inter empataram em 2-2. 2 jogos bem diferentes da dupla Grenal. O Grêmio em casa não jogando absolutamente nada. E Renato dizendo que é bom, eu sou bom. Abre aspas, eu sou bom. Só que o time do Renato não joga nada. O torcedor não aguenta mais. Em Bragança Paulista, o Inter jogando muito bem, crescendo muito. O Inter não só na tabela, mas também no desempenho. O time do Inter hoje parece um time de futebol, graças a Roger Machado. O Inter jogou muito bem. Primeiro tempo foi um primeiro tempo excelente do Inter, placar 1-1. No segundo tempo, o Inter também melhor que o Bragantino, placar 1-1, no total 2-2. Mesmo o Inter sendo muito superior ao Bragantino, acabou empatando em 2-2 e perdendo a chance de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, a classificação atualizada, a próxima rodada e, claro, vou falar dos 2 jogos que envolveram a dupla Grenal nesta quarta-feira. Antes, atualizando, portanto, a classificação do Campeonato Brasileiro. O G6 foi mantido, porque o Inter, como empatou com o Bragantino, não entrou no G6. Botafogo líder, 56. Palmeiras, 53. Fortaleza, 52. Flamengo, 45. É o G4. Zona de classificação direta para a Copa Libertadores da América, na sua fase de grupos em 2025. São Paulo, 44 é o 5º. Bahia, 42, ocupa a 6ª posição. São Paulo e Bahia indo hoje para a chamada pré-Libertadores. O Inter empatou com o Bragantino, também chegou a 42 pontos. Bahia, Cruzeiro e Inter têm 42 pontos. O Inter está em 8º porque tem uma vitória a menos que os adversários, que o Bahia e o Cruzeiro, que venceram 12 vezes contra 11 vitórias do Internacional. E o Bahia está à frente do Cruzeiro por ter no momento marcado mais gols. 42 pontos, 12 vitórias, saldo 7 para cada um. Bahia, 38 gols marcados, Cruzeiro, 34. O Inter tem um jogo atrasado para fazer ainda, é contra o Flamengo no Beira-Rio. O jogo não tem data definida ainda pela CBF. Digamos se o jogo fosse amanhã, o Inter com um empate, quando a bola rolasse no Beira-Rio, o Inter assumiria a 6ª posição, porque o empate iria para 43 pontos. E vencendo o jogo atrasado, iria para 45, ultrapassando inclusive o São Paulo aqui. Então o Inter esse jogo atrasado ainda, essa carta na manga contra o Flamengo, ainda sem data marcada. Atlético Mineiro 36, é o 9º colocado, Vasco da Gama 35 na 10ª posição, Bragantino empatou com o Inter, chegou a 32, 8 vitórias, saldo -4, é 11º colocado, ultrapassou o Juventude, 12º com 32 pontos, 8 vitórias, saldo negativo 6, o Criciúma que venceu o Grêmio, deu um salto, uma encorpada na tabela, 13ª posição, também com 32 pontos, também com 8 vitórias, mas com saldo negativo 7. Aí veio o Grêmio, 14ª posição com 31 pontos, 9 vitórias. Atlético Paranaense, 15 jogos, 31 pontos, 8 vitórias. Lembrando que o Grêmio tem um jogo atrasado ainda, em relação aqui, por exemplo, a Criciúma, Juventude e Bragantino. Mesmo número de jogos que o Vasco da Gama, por exemplo, tem um jogo a menos que o Vitória, que tem 28 pontos, um jogo a menos que o Corinthians, que também tem 28 pontos. No momento, o Grêmio com a derrota, mesmo que tenha um jogo a menos que o Corinthians, por exemplo, o Grêmio tem aí 3 pontos a mais que o Z4. Então o Corinthians abre a zona de rebaixamento, o Grêmio tem no momento 3 pontos a mais que o Corinthians. Aí vem o Fluminense com 27 pontos e o mesmo número de jogos que o Grêmio, 26. O Cuiabá, 23 pontos, também 26 jogos. E o Atlético Goianiense na lanterna com 18 pontos em 27 rodadas no Campeonato Brasileiro. Próxima rodada. Tem Palmeiras e Atlético Mineiro no sábado, tem Botafogo e Grêmio. 6h30 da noite, Palmeiras e Atlético Mineiro, em Campinas, no Brinco de Ouro. 9 da noite,
no Mané Garrincha em Brasília, Botafogo e Grêmio. 11 da manhã de domingo, Juventude e Bragantino. Às 4 da tarde tem São Paulo e Corinthians, tem Fortaleza e Cuiabá, tem Atlético Goianiense e Fluminense. 6h30 da noite, 3 partidas. Inter e Vitória, Cruzeiro e Vasco, tem também Bahia e Criciúma. E fechando a rodada, 8 da noite, Flamengo e Atlético Paranaense, 28ª rodada, 9ª do retorno, no próximo final de semana. Então, confirmando aqui, pessoal, da galera que jogou nesta quarta-feira, Criciúma já tem 27 jogos disputados até agora, 32 pontos na tabela, não tem nenhum jogo atrasado para fazer. Bragantino fez o jogo atrasado contra o Inter, não tem mais jogo atrasado para fazer. O Grêmio, 31 pontos, tem jogo atrasado contra o Galo, contra o Atlético Mineiro. Se vencer, vai a 34, subiria aqui para a 11ª posição. O Galo tem 36, tem jogo atrasado contra o Grêmio em casa, na Arena MRV. O CBF não marcou esse jogo ainda, o Galo vencendo vai a 39. E confirmando aqui, Flamengo e Inter com jogo atrasado. O Flamengo vencendo iria a 48, não mudaria a situação do Flamengo na tabela, ficaria na 4ª posição. E o Inter vencendo o jogo atrasado contra o Flamengo, passaria Cruzeiro, Bahia e São Paulo, ficaria na 5ª colocação na tabela, aí com a mesma pontuação do Flamengo. Ó. Atrás do Flamengo pelo número de vitórias, digamos, o jogo fosse nessa quinta-feira, Inter 1, Flamengo 0. Flamengo e Inter 45 pontos, Flamengo com 13 vitórias, o Inter com 12 vitórias. Entenderam? Então, essa é a questão importante. Para fechar, deixa eu falar dos jogos, então, desta quarta-feira. Deixa eu começar com o Grêmio. Aqui, ó. Foi a entrevista do Renato, talvez uma das piores entrevistas que eu tenha visto e ouvido do Renato nos tempos do Grêmio, nas várias passagens dele pelo Grêmio. Primeiro que o Renato não reconhece erro algum, né? O Renato não erra nunca, segundo ele. Outra questão importante, queimou várias vezes o grupo, né, pessoal? Ele até citou o Guardiola. O Guardiola é fácil, né? Tem sempre grandes times na mão, ao contrário dele, Renato, né? Ele acabou queimando o seu próprio grupo de jogadores. Não foi o que ele disse textualmente, pessoal, mas eu tô aqui, ó, uma licença poética, né? Mais ou menos é assim, ó. Só que com o grupo os caras não jogam nada. Aí, imagina só, o Guardiola tem grandes jogadores, né? Craques jogando com ele, aí fica fácil. Eu aqui não tem ninguém. Ele não disse isso, com essas palavras, mas a tradução foi essa, né, pessoal? Coisa incrível. Aí brigou com a imprensa, disse que talvez não dê mais entrevista coletiva. Cara, assim, ó, pra mim, o Renato chegou ao fim do seu ciclo atual no Grêmio. Ah, mas como assim, Paulinho? O Grêmio pode ser rebaixado sem o Renato? Pode ser rebaixado com o Renato. O Grêmio não tá jogando nada. E hoje acabou essa história de que, quando voltarmos para a Arena, vai ser tudo diferente. O Grêmio já fez 3 jogos na Arena. Na volta agora, pós-enchente, tem 2 derrotas de virada para o Atlético Mineiro, quando vencia por 2-0. Tomou a virada para 3-2 e perdeu agora para o Criciúma por 2-1. E tem a vitória contra o Flamengo. Só que o Flamengo voltou agorizada para jogar na Arena contra o Grêmio, pensando no jogo de volta desta quinta-feira contra o Peñarol no Uruguai pela Libertadores da América. E mais do que isso, venceu jogando mal. O Tite falou, né? E eu concordo plenamente com o Tite. O Flamengo jogou e o Grêmio venceu. Foi exatamente o que aconteceu no final de semana passado agora na Arena. Então caiu por terra esta questão agora. Quando voltarmos para a Arena, tudo vai mudar. E eu repito, eu não acreditava que o Grêmio pudesse cair. O Renato disse, não, comigo o Grêmio não vai cair. Repetiu de novo. Com a bolinha tá jogando, bolinha de sagu, pequeníssima. Não é, sagu é assim, ó, pequeníssima. Ó, tem o Botafogo agora, no Mané Garrincha, no próximo sábado. O Grêmio tem 31 pontos. Na próxima rodada agora, mesmo perdendo pro Botafogo, o Grêmio não entra no Z4, isso é certo. Por quê? O Corinthians tem 28 pontos, 6 vitórias. Se vencer, vai a 31 e 7 vitórias. O Grêmio já tem 31 pontos e 9 vitórias, certo? Na próxima rodada, o Grêmio não entra no Z4, só o Grêmio tem Botafogo, na sequência agora, lá em Brasília. Tem o Fortaleza na Arena e tem Grenal no Beira-Rio. Só isso, é uma sequência tranquila do Grêmio. 3 jogos na Arena, 2 derrotas e uma vitória contra o Flamengo X.
Esta desculpa caiu por terra. Outra questão. Gente, olha isso aqui, ó. Grêmio, 26 jogos. O Grêmio tem 13 derrotas. O Grêmio perdeu a metade dos jogos que disputou. 13 derrotas tem o Grêmio. 13. Criciúma. A luta do Criciúma é para escapar do rebaixamento, né, pessoal? Já não perde a 2 jogos, uma vitória agora, um empate na sequência. No jogo dessa quarta-feira, Arthur Caíque e Ronald marcaram os gols do Criciúma e o Vilhaçante fez o gol do Grêmio. E no jogo de cá, pessoal, esse jogo de baixo aqui, ó, Bragantino 2, Inter também 2. O futebol é um esporte muito curioso, porque o futebol permite que um time inferior ganhe ou pelo menos empate, como foi o caso do Bragantino. Porque o Inter está jogando um futebol de primeira qualidade. Incrível. Roger Machado. Quanto tempo o Inter perdeu na temporada com o Eduardo Cudê? Aí o Inter jogando uma bola finíssima. Hein? Teve 2 gols anulados, bem anulados, na verdade, mas o Inter tem produzido muito, chegado muito à frente. Cleiton, goleiro do Bragantino, foi o nome do jogo para mim. Não fosse o Cleiton, o Inter teria vencido a partida. Borré, 12 do primeiro tempo, fez o Inter 1-0. No finalzinho da primeira etapa, com o Inter dominando, o Bragantino não atacava. Um ataque do Bragantino, John fez o gol de empate. Segundo tempo, o Inter bombardeando, mas bombardeando mesmo. Quem viu o jogo aí, o Bragantino. Cleiton defendendo. Pegava tudo. Aconteceu, a 29 da segunda etapa, o Vitinho fez o gol do Bragantino. O Inter quase perdeu o jogo em Bragança Paulista. E na sequência, 2 minutos depois, Ener Valencia fez as pazes com um gol, não fazia um gol há 11 jogos, empatou a partida e foi um parto para fazer esse gol. Um bate-rebate na área do Bragantino até que a bola entrou, 2-2, portanto, o Inter não perde a 7 jogos, tem agora 5 vitórias e 2 empates na sequência, tem apenas uma derrota nas últimas 12 rodadas do Brasileiro, perdeu para o Lanterna, Atlético Goianiense em Goiânia por 1-0. E fora de casa o Inter tem na sequência agora 2 vitórias e 2 empates. O Inter crescendo na competição, portanto, é o 8º colocado com pontuação de 6º colocado. E o Bragantino não vence agora há 3 jogos, tem 2 empates e 1 derrota na sequência. O Bragantino tem, pessoal, 1 vitória nas últimas 10 rodadas do Brasileiro. 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas nos últimos 10 jogos. O Bragantino venceu o Bahia em casa por 2-1 nestas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. É isso aí então. O Inter em ascensão no futebol e na pontuação e o Grêmio que se cuide. Que o futebol, ó, tá pequenininho. Tchau.